Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará agora tem um avião jato à disposição do gabinete do seu presidente, Evandro Leitão. No Diário Oficial de ontem, do Estado do Ceará, está publicado o extrato de contrato de número 38 deste ano de 2023. É um contrato feito, assinado pela diretora-geral da Assembleia Legislativa, a Sávia Maria de Queiroz Magalhães, com a empresa Terral Táxi Aéreo Limitada. É uma empresa cearense, Terral Táxi Aéreo Limitada, que vai dispor para o gabinete da presidência da Assembleia essa empresa, a Terral Táxi Aéreo, é uma empresa especializada na prestação de serviços de locação de aeronave tipo jato, turbofan, pressurizado, com potência mínima de 2.500 libras por turbina, capacidade mínima de 8 passageiros e 2 tripulantes, com ar-condicionado de solo, radar meteorológico, dual FMS e por aí vai. Esse contrato inicial, celebrado recentemente pela Assembleia e publicado ontem, tem o valor inicial de R$ 3.600.000 para a prestação desses serviços. Isso não significa dizer que serão gastos apenas esses R$ 3.600.000, mas seja tanto quanto dinheiro precisar para pagar as viagens, porque as viagens são medidas em quilômetro rodado. Uma viagem para Sobral tem um preço, viagem para Brasília tem outro preço, para o Rio Grande do Sul outro preço e até para o exterior, óbvio, que é por quilômetro rodado. A propósito de contratação de avião, de passeio de autoridades públicas, hoje o jornal O Estado de São Paulo publica uma matéria sobre a utilização de aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, pelos ministros do governo do presidente Lula. Os ministros têm poder, autoridade para requisitar aviões da FAB para suas viagens. Eles precisam justificar as viagens, inclusive para as suas folgas de fins de semana nos seus estados de origem. Pois bem, nessa matéria do jornal O Estado de São Paulo, não consta da relação dos que mais utilizam os aviões da FAB para os seus fins de semana, não consta o nome do ministro cearense da Educação, Camilo Santana, para os seus fins de semana no Ceará. Como não consta, essa matéria contribui para dar ares de veracidade os comentários entre os adversários de Camilo Santana na política cearense, de que ele, Camilo Santana,
tem utilizado para suas viagens de folga ao Ceará o avião alugado pelo gabinete do governador Eumano de Freitas. Tanto o número de viagens que essa aeronave tem feita para justificar os milhões de reais gastos pelo gabinete do governador com o avião que fica à sua disposição, um avião da empresa paranaense chamada de Executive Air Táxi Aéreo. Segundo comentários outros, quem também muito utiliza essa aeronave paga pelo gabinete do governador do Ceará é a senadora Augusta Brito. E aí, quanto ao uso do avião pela senadora, os comentários não são apenas especulação, pois, se verificarmos o portal da transparência do Senado relacionado aos gastos do gabinete da senadora Augusta Brito, logo se constata que a senadora muito pouco tem gasto da sua verba parlamentar para viagens para o estado do Ceará, onde todo fim de semana ela aqui está, ao lado do governador Eumano de Freitas, nos eventos oficiais do governo do estado. O Tribunal Regional Eleitoral cearense está fazendo o registro dos candidatos aos cargos de conselheiro tutelar no estado do Ceará, cuja eleição ocorrerá no dia 1º de outubro próximo, coincidentemente, o primeiro domingo daquele mês. A eleição do Conselho Tutelar se assemelha a uma eleição comum de vereadores, deputados, qualquer outro cargo eletivo. Todo eleitor, em dia com a sua situação eleitoral, pode votar para a escolha de conselheiro tutelar. Os eleitos terão um mandato de 4 anos e cada um ganha, aqui em Fortaleza, mensalmente R$8.000. O número de candidatos ao Conselho Tutelar neste ano será bem menor que nos anos anteriores, em razão de uma mudança que ocorreu quanto à exigência para cada candidato, inclusive o de grau de instrução e a prova de conhecimentos que será feita, que, por sinal, já foi feita, como exigência primeira para a candidatura. Em alguns municípios cearenses, é muito pequeno o número de candidatos, o que exigirá uma eleição suplementar logo depois do dia 1º de outubro, pois cada conselho tutelar tem que ter, ao menos, 5 conselheiros e 5 suplentes. Em Fortaleza, serão eleitos 60 titulares e 60 suplentes, porque em cada uma das 12 regionais de Fortaleza há um conselho tutelar. A remuneração dos conselheiros de Fortaleza, como já dissemos, R$8.000, é a maior do Ceará. Na maioria dos outros 183 municípios cearenses, a remuneração do conselheiro tutelar é de apenas um salário mínimo.
Em maio passado, neste programa, nós entrevistamos um dos líderes do movimento de conselheiros tutelares do Ceará, o Eulógio Alves de Melo Neto. Vamos ouvir parte do que ele disse naquela ocasião. O Eulógio, financeiramente, qual é a vantagem de um conselheiro? Varia de município para município, de conselho para conselho, o que é? Aqui em Fortaleza, por exemplo, e um exemplo de uma outra cidade pequena no interior. Vou lá para Carnaubal. Lá na Serra da Ibiapaba. Fronteira do Piauí. Né? Ali, depois de Camusim. Um salário mínimo. É importante, Edson, deixar para o seu público que o direito violado lá em Carnaubal é o mesmo daqui. Lá a população é infinitamente talvez até a criança menor, tenha maior prejuízo lá do que é propriamente aqui. por falta de políticas públicas. A falta da política pública no município gera mais violações, falta de assistência. Sim, lá é um salário mínimo. E muitos outros municípios e deve ser muitos isso. outros. E Fortaleza é o segundo município, né, a capital que mais paga bem. Todas as capitais brasileiras, das 27, 26 estados, isso com o advento que o prefeito assinou agora, dando inclusive uma ajuda de custo, né? E também o próprio alimentação, vale alimentação para os conselheiros, e vai chegar aproximadamente 8 mil reais para quem ganha um salário. A violação aqui é a mesma coisa do que em Carnaubal. Você ganhar um salário e ganhar aqui quase 7, né? Então a diferença é muito forte, né? E isso ainda há de ser maturado, ser repensado, alterar o estatuto para melhorar isso. Essa remuneração é a critério do prefeito do município? Exclusivo do prefeito. Ele quiser dar um salário, ele dá. Se ele quiser dar 5, ele dá. Como o prefeito Sarto acrescentou esses benefícios para a Fortaleza. Isso significa dizer que em Fortaleza nós vamos ter uma concorrência maior de candidatos? Olha, eu acredito que sim. Vai ser árduo, não vai ser fácil, porém o número de vagas cresceu, né? Aumentou, né? Para ser mais redundante aqui, o número aumentou, então vai ficar aí... Cinco conselheiros é suficiente para atender a um conselho no município que só tem um conselho? Não. Aqui em Fortaleza, 60, você disse, aumentou bem, mas 60 conselheiros. Se você dividir aqui centenas de bairros que nós temos... Se você for entender pelo número de habitantes, vamos fechar um número aqui, 2 milhões e meio. A cada 100 mil, nós teremos que ter o quê? 25. Né? Temos 12, temos a metade. Então, é ineficiente ainda o quadro dos conselheiros tutelares em Fortaleza. E queria dizer... Agora nós vamos fazer já o nosso primeiro intervalo e em seguida voltaremos com a sequência do nosso programa. O Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem, mais uma vez, o julgamento de uma ação que quer definir a história da descriminalização das drogas. É um tema que está irritando o Senado Federal. Já como nós falamos ontem, esta semana ainda, alguns senadores protestaram publicamente no plenário do Senado contra esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Ontem, mais uma vez, esse julgamento foi suspenso. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, definiu como um equívoco grave a possibilidade de discriminação do porte de drogas para consumo pessoal por decisão do Supremo Tribunal Federal. O julgamento nesse sentido foi retomado nesta última quarta-feira pelo tribunal
e suspenso depois de 4 votos a favor da descriminalização. Segundo Pacheco, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional discutir a questão e uma decisão do STF não pode ser contrária à lei vigente. Houve, a partir da concepção da lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada e de prever também a criminalização do porte para o uso de drogas, afirmou em plenário o presidente do Senado Federal. Pacheco classificou a descriminalização sem discussão no Congresso e sem criação de programas de saúde pública como invasão de competência do Poder Legislativo, ao se permitir ou se legalizar o porte de drogas para o uso pessoal de quem irá se comprar a droga, de um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. Ele cobrou dos ministros do STF a compreensão do papel da arena política e afirmou que o Congresso está trabalhando duramente pelo bem do país. Vamos ouvir o que ele disse. De fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. De fato, eu soube agora da suspensão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, já com 4 votos de ministros do Supremo em relação a essa descriminalização, mas o fato é que o grande questionamento em termos práticos quanto a isso é de que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque, diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram com discussão política através de lei, permitindo, então, uma cadeia de fornecimento a uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. E, em sendo, é preciso que haja, obviamente, um controle desse uso, como há um controle de medicamentos, por exemplo. Portanto, eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira com as atualizações feitas no nosso blog. Temos que Elmano e Sarto estabelecem grupo de trabalho para atuar em conjunto na área de saúde e segurança. Segundo o prefeito, a discussão se deu essencialmente sobre o estabelecimento de um grupo de trabalho formado pela Secretaria do Governo, da Prefeitura de Fortaleza e pelo chefe da Casa Civil do Governo do Estado, onde a partir de agora vão formar equipes técnicas, principalmente nessas duas áreas, para definir quais as parcerias devem ser mantidas. Também temos que deputada estadual afirma que a briga interna no PDT afeta a falta de funcionamento em centro de oncologia. A deputada doutora Silvana do PL cobrou o empenho de seus pares para sanar o problema e apontou a crise interna do PDT como responsável pela situação do equipamento de saúde. O programa de instalação de escolas em tempo integral no Brasil é destacado na Assembleia Legislativa. Foi ontem fala
parte da fala do deputado estadual Fernando Hugo. Também temos que parlamentar nega ter pago hacker para invadir sistemas do judiciário. Conhecido como hacker do Vaza Jato, Delgatti foi preso preventivamente ontem por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e Carla Zambelli negou. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Globo, temos que, ao tomar posse no Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin assume relatoria de 520 processos, parte deles caros a Lula. O novo ministro herdou o acervo de Ricardo Lewandowski, que se aposentou antecipadamente no mês de abril. E essa cerimônia de posse, está marcada para ocorrer hoje, às 4 da tarde. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que Flávio Bolsonaro diz que Zambelli é vítima de tentativa treslucada para atingir o seu pai, ex-presidente da República. Muito bem. Agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. A general Carla Zambelli está experimentando um momento muito difícil. O seu mandato está ameaçado. Ontem, o voto do relator da Comissão de Ética da Câmara foi pelo prosseguimento do processo disciplinar, que pode concluir pela cassação do seu mandato. Fora do espaço da Câmara dos Deputados, ela sofreu uma busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes por estar sendo investigada num processo que é acusada de ter pago a um hacker para invadir o site do Conselho Nacional de Justiça. Ela nega as acusações. Vamos ouvi-la. No primeiro momento que eu soube que eu estaria envolvida em atos ilícitos, meu advogado, Daniel Bialski, protocolou na Polícia Federal uma petição dizendo que eu estaria inteiramente à disposição da Polícia Federal e do Judiciário para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Então, foi com muita surpresa que eu recebi hoje a Polícia Federal na minha casa às 6 da manhã, com meu filho e minha mãe dormindo em casa, e em que foram apreendidos meu passaporte, os meus 2 celulares e mais um HD que tem coisas da minha vida aqui do Legislativo, enfim, desses últimos 4 anos e meio de mandato. Tenho muita tranquilidade de dizer que o que eu tenho de relação com esse Walter Delgatti é que um dia eu o conheci saindo de um hotel, ele pediu meu telefone, eu dei o telefone, ele a cada momento mudava de telefone, ou então, quando falava, ele apagava as mensagens. Não gostava de falar por telefone, sempre queria falar ao vivo, mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros, ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia. Uma vez ele veio para Brasília, e foi a vez, inclusive, que eu tive que ajudá-lo financeiramente para ele vir para Brasília, porque ele não tinha recurso para vir para cá, em que ele disse que ele teria provas para poder apresentar e teria serviços a oferecer para o partido PL. Então, a gente levou ele até o Valdemar da Costa Neto, a gente fez uma reunião, e nessa reunião, eu já, sabendo de que ele era, enfim, uma pessoa que tinha bastante conhecimento nessa área, mas que eu não sabia como ele estava naquele momento, em que espectro ideológico ele estaria naquele momento, eu fiz assim que não para o Valdemar, por trás, para ele não contratar. Ele ofereceu o serviço de participar de uma espécie de auditoria das urnas eletrônicas durante o primeiro e segundo turnos. Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro.
É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo e etc. Nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Então, a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. Bom, acho que a deputada Carla Zambelli devia estar preocupada com a defesa dela. Deixe que o Bolsonaro cuida da dele. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta neste mesmo horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!